Live de hoje eu vou conversar com o Alan, que é sócio de uma clínica ginecológica e tem batido aí recorde de faturamento. Vai compartilhar conosco aqui nessa live quais são as estratégias que começaram a mudar o jogo dentro da clínica. Oi, Alan, tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Primeiramente, seja bem-vindo. Muito Obrigada por aceitar obrigado. meu convite para compartilhar um pouco aqui da tua experiência e do teu tempo aqui com a gente. E, Alan, eu gostaria de começar esse bate-papo pedindo para que tu compartilhasse aqui com o pessoal que está acompanhando a live. Tem aqui o pessoal que está ao vivo, vão ter pessoas que vão assistir também depois da reprise. Então, conta um Claro. pouquinho do teu cenário, da clínica, como é que você contribui, como é que é um pouco da história de vocês, aonde que vocês atendem. Conta um pouquinho para a gente te conhecer melhor. Claro, perfeito. Ó, somos uma clínica ginecológica, trabalhamos aqui em São Paulo, Grande São Paulo, e basicamente ela é especializada em esteroscopia. Então, é uma Uhum, clínica, tanto que o nome dela é Esteroclinic. legal. Então, basicamente, o objetivo é tirar o paciente do centro cirúrgico e fazer alguns procedimentos que outra hora eram feitos em centro cirúrgico em ambiente ambulatorial. Qual é a grande vantagem para o paciente nisso? Custo. Porque como tira do centro cirúrgico, o custo ele vai lá para baixo. Então, tem uma grande mais-valia para paciente em frequentar o ambiente ambulatorial. Qual é a desvantagem? Nem todo paciente tem condições de fazer em ambiente ambulatorial. Então, ele Uhum, vai legal. fazer, por exemplo, um exame, um diagnóstico, observa lá a esteroscopia diagnóstica, percebe se assim, olha, dá para fazer aqui, ou se não der, vai para o centro cirúrgico e siga o caminho natural. Então, a nossa grande vantagem, o grande diferencial é de tirar do hospital, tirar do centro cirúrgico, baixando drasticamente o custo da paciente, tirando o trauma, né? De estar dentro do ambiente hospitalar e etc. Nossa, incrível isso, Alan. Eu bato muito na tecla de que com os meus alunos, ou também até com os seguidores, sobre o poder que é criar um posicionamento mais nichado e bem específico. Então, eu noto que essa peculiaridade da clínica e esse querendo ou não é um posicionamento que eu imagino que vocês comuniquem bem na internet, já traz um super diferencial, né? Quando um paciente vai comparar com outras clínicas comuns de ginecologia da região, naturalmente o próprio discurso de vocês, por exemplo, de uma secretária, dos médicos, enfim, já vai poder trazer esse diferencial. Olha, a gente não é uma clínica comum, a gente é uma clínica que foca Perfeito, nesse, né? Muito perfeito, bacana. perfeito. E isso gera dois fatores. Porque, dado a pandemia, por exemplo, vamos pensar em plano de saúde, você tem uma explosão de sinistro. O valor vai lá para Uhum. cima. E, querendo ou não, passamos a ser também uma opção para diminuir um pouco esses custos. Então, para alguns grandes players, passamos a ser uma opção, que não éramos antes. Então, começou a ter negociações com parceiros comerciais. É Uhum. burocrático, é cansativo, mas tem que encarar e tem que fazer, não tem para onde correr. Sim, sim. Nossa, muito bom. Gostei disso, porque os colegas, por vezes, têm receio de querer se posicionar tão assim nichado, porque fica com a sensação, mas eu vou perder aqueles pacientes que talvez precisam que fazer uma cirurgia no centro cirúrgico, eu vou perder, mas na verdade não, na verdade você se diferencia tanto Perfeito. que, que acaba se destacando. Muito legal, muito bom É mais ou compartilhar menos isso. assim, pensou em ginecologia, você pensa em vários lugares. Pensou em esteroscopia, eu gostaria que pensasse na gente. Exato, Eu acho que perfeito. essa é a grande linha. É caminhar de forma paralela, tangenciando ali, mas caminhar ali paralelamente, de tal forma que esteroscopia, esteroclinic. Aham. Ginecologia, não preciso que ele pense em mim em ginecologia. Eu quero encher minha agenda com esteroscopia. É Muito bom, basicamente isso. muito bom. E isso veio por causa de alguma especialização? Eu sei que a sua esposa, que é doutora, né? Isso, minha noiva, perfeito. Esposa em um mês. Então, isso veio porque ela atuava muito nesse formato ou não? Foi realmente estratégico pensando nisso? Uma questão de mercado? Vir para São Paulo foi uma loucura. Eu não trabalhava na área de saúde. Eu sou físico de formação, então absolutamente nada a ver. É. Então é engraçado as reuniões de gestão, né? Porque eu sou o cara das planilhas, então eu tenho planilha e número para absolutamente tudo.
Então, minha formação não é na área de saúde. A ideia de ir para a saúde começou em 2018 e foi sendo construída e foi amadurecendo até que, querendo ou não, algo que não é bom, eu acabei ficando doente, me afastando do que eu fazia anteriormente, que era trabalhar com educação. Abriu-se uma porta para eu vir a São Paulo e assumir a gestão da clínica aqui. Ao assumir a gestão da clínica, eu entrei basicamente assim, ok, estou gerindo uma clínica, eu já geri escola, já geri curso online, já geri outras coisas, mas não uma clínica. Então, deixa eu tentar entender. Então, a primeira coisa que você vai tentar entender são as pessoas. Deixa eu entender as pessoas, qual é o ponto forte, ponto fraco das pessoas. Eu tive uma grata surpresa. Eu confio muito na minha equipe. De tal forma que se eu vou negociar com um parceiro, eu vou tranquilo, porque eu sei que eu tenho uma equipe lá na clínica que consegue segurar. Começando desde a Cíntia na recepção, temos o Renato trabalhando paralelo, temos a equipe médica, o Pedro como sócio, que é um excelente ginecologista. Então, tem uma equipe que me permite, ou seja, dentro dessa construção, eu sou coadjuvante. Porque eu sou coadjuvante, eu não sei fazer o trabalho de nenhum deles. Então, basicamente, o que eu faço é olhar o todo e tentar direcionar para um caminho e para o outro. Então, é identificar problemas. Depois disso, é organizar financeiramente. Deixa eu ver aqui como é que está a questão contábil e financeira. E essa parte, para mim, ela é mais tranquila. Ela é bem mais tranquila para mim. Agora, legal. Agora vamos fazer o marketing de uma clínica. Não tenho a menor ideia de como isso funciona. Como é que eu vou tentar escalar isso aqui? Como é que eu vou fazer para isso aqui funcionar? E aí, conversando com a minha noiva, futura esposa, ela deve estar por aí. Então, amor, se estiver aí, dá um oi. A grande ideia foi, ela falou assim, olha, eu vi aqui, o pessoal comentou aqui no hospital e ela mandou o seu perfil. Então, eu fiquei namorando o perfil, olhando. E eu falei assim, olha, dentro das postagens, eu não vejo nada necessariamente focado, direcionado para a minha área. Mas eu vejo que trabalha muito a questão de rede social, marketing, etc. E talvez isso possa me auxiliar. E eu pego aquilo que eu estou vendo e adapto para a minha realidade. O que demorou um pouquinho? Teve 2 processos que demorou para chegar aos 6 dígitos, né, ali da chamada. Que foi o primeiro, tivemos uma troca do corpo clínico muito grande. Um dos sócios acabou saindo e isso gerou uma queda muito grande do corpo clínico. Por 2 meses, a clínica funcionava só 3 vezes por semana. E o segundo foi, como também temos plano de saúde, significa que eu faço uma venda agora e ela não entra para o meu caixa agora. Isso, se eu não tomar cuidado, me gera problema de fluxo. Então, eu tinha que acumular um determinado capital para fazer determinados investimentos. E os investimentos que fizemos foi DIU. Sim. E aí, quando colocamos os DIU, então saímos de 3 DIUs por mês e fomos para 30 e poucos DIUs por mês. E isso acabou facilitando. Mas para fazer isso, eu tenho que comprar o DIU agora. Só que eu não recebo o DIU agora. Só recebo ele daqui 2, 3 meses. Então, eu precisava fazer um caixa para conseguir fazer isso. Então, foram 5 meses construindo o caixa. E aí colocamos agora, que foi o primeiro mês que bateu aquela barreira, né? Aí que entrou no radar. E aí depois batemos de novo. E esse mês de outubro, setembro, outubro, vamos bater de novo. Legal. Eu acho que já passamos a barreira dos 6 dígitos esse mês novamente. Só que tem que esperar fechar certinho. Sim, muito bom. Bom, agora eu queria te fazer umas perguntas que eu tenho certeza que muitos colegas aqui passam por situações semelhantes. Como que... Tu comentou que tem os sócios, é mais de um sócio na clínica, né? E tu entrou aí para... Tu entrou para contribuir na parte de gestão, para assumir essa frente. Muitas vezes as clínicas, os doutores se associam e não tem já, desde o começo, uma pessoa para cuidar da gestão, para tomar essa frente como um gerente. Então, eles entre si tentam coordenar isso, na grande maioria das vezes é nesse formato. E aí vem o desafio dos sócios se entenderem. Então, assim... Eu imagino que, você ainda está numa posição que é um pouco mais delicada, porque além deles estarem em sincronia, eles também têm que estar em sincronia com você, de te dar, de fato, abertura para executar o trabalho que você precisa fazer, para trazer as ideias, implementar coisas novas. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouco, assim, como é que isso funciona na clínica, se os sócios estão sempre junto contigo nas decisões,
no planejamento ou não? Tu tem carta branca 100%, eles não se envolvem em nada, eles são sócios que realmente só atuam como, né, o profissional ali atendendo o paciente. Como é que funciona essa dinâmica na clínica? Eu tenho carta branca. Então, eu tenho carta branca para tomar decisões da porta do consultório para fora. Do consultório para dentro, eu costumo dizer que eu não tenho competência para avaliar, porque como eu não conheço o dia a dia lá, eu posso indicar alguma coisa. Olha, na pesquisa aqui, a paciente reclamou disso aqui. Procede, não procede? Como a gente pode melhorar? Agora, eu não consigo determinar coisas. Da porta do consultório para fora, sim, eu tenho carta branca para fazer essa gestão. Que é como você falou. Tem duas coisas associadas à gestão. Um é gostar, e uma boa parte dos médicos não gostam de fazer essa parte de gestão, planilha, número e etc. E outra é ter tempo. E uma boa parte deles, principalmente no início da clínica, aonde a mão de obra deles é necessária para fazer o negócio rodar, depois que a clínica entra em determinado fluxo, aí ele consegue diminuir um pouco a carga dele para se concentrar na gestão. Só que aí já tem um gestor tomando conta. Sim. Aonde a gestão seria mais necessária? Na hora, no início do processo. E nesse momento, normalmente, ele não tem tempo para fazer isso. Então, como não tinha ninguém de formação nessa parte de gestão, assumir a gestão se tornou mais fácil para mim. Legal. E aí, ao entrar, você tem duas formas, eu acho, de entrar fazendo essa gestão. Que é entrar diretamente em conflitos ou ir ali identificando problemas, propondo solução e indo ganhando a confiança. E eu preferi ir por esse segundo caminho. Ele gasta mais energia, ele é mais demorado, mas ele é mais duradouro. Por isso eu acabei escolhendo. Então, fui identificando coisas. Por exemplo, uma coisa que ajudou bastante a mentoria foi na parte da secretaria. Então, eu cheguei e eu costumo falar para ela que ela não é secretária, ela é uma vendedora. Então, sentei com ela, concurso, falei, gostaria que você assistisse essas aulas. E fiquei muito feliz, porque ela assistiu. Eu já vi a separação do WhatsApp, a separação de paciente por cores, a organização da agenda, como é que manda de volta, devolve. Então, eu achei isso muito bacana. E isso me ajudou bastante, porque um tempo que eu teria de treinamento, eu direcionei ela para fazer o curso e tirou esse tempo para mim, para que eu pudesse concentrar em outras coisas. Legal. Então, ganho tempo em outras coisas. E aí, o médico ele passa a ter mais tempo de se concentrar naquilo que ele é apaixonado em fazer, que é do consultório para dentro. Sim, bacana, ótimo. E conta um pouco pra gente quais foram as estratégias que você começou a implementar e, pelo que eu entendi, foi bem estratégias assim, voltadas para o marketing. Apesar de que agora eu tô comentando da secretária, certamente isso também contribuiu, mas Sim. quais são as estratégias assim que você acredita que foram determinantes, que você executou, que repercutiram também nesse resultado? É claro que é um conjunto de coisas, né? Um resultado financeiro ele não vem só por causa de uma única escolha popular. Mas o que você poderia compartilhar aqui com a gente para dar um direcionamento para os colegas que estão precisando melhorar o resultado? Olha, a primeira coisa, como você mesmo colocou, a pessoa que está na sua linha de frente, ela que vende seu produto. Não adianta nada você ter um baita de um especialista atrás, porque se você tiver oferta no mercado, se você tiver oferta, ou seja, a pessoa, o paciente, ele pode escolher entre A ou B, e ele é maltratado na recepção, ele vai para o B, automaticamente. O médico, ele só pode dar o direito, entre aspas, de ter uma secretária que não está ali, junto com ele, remando junto, somente se o paciente não tiver uma segunda opção. Mas saiba que daqui a pouco vai chegar uma segunda opção e ele vai sofrer sobre isso. Nossa, eu concordo. Então, uma coisa que temos muito forte dentro da estrutura é o atendimento ao paciente. Porque, por exemplo, temos lá no Google, que foi uma coisa que a gente tentou criar essa cultura de fazer o paciente lá comentar, avaliar e etc. Então, a avaliação de 4.9, com 189, se eu não me engano, avaliações e comentários, isso é muito significativo. Então, está associado também ao atendimento do corpo clínico, mas começa com o atendimento lá na secretária. Então, antes de tu evoluir para as próximas estratégias, deixa eu te pedir, então, dá uma dica de como que o pessoal que está precisando, de repente, melhorar o engajamento no Google, como é que a dinâmica que a tua secretária faz para estimular os pacientes a irem lá e dar uma avaliação? Começa pelo médico. Ele começa pelo médico. Basicamente, a gente tem duas pesquisas. E aí o médico, ele me dá o feedback
de como foi a consulta, ou como foi o procedimento e etc. E aí, dependendo da forma que foi o procedimento, eu mando o questionário A, dependendo, vai direto para o Google para avaliação. Vai direto para o Google. Por que fazer essa distinção? É difícil as pessoas falarem bem de você, mas é muito fácil as pessoas falarem mal. Você nunca fala assim, nossa, adorei aquele restaurante, quero ir lá e avaliar positivamente. Agora, se eles pisam no seu carro, se você é mal atendido, você fala, eu vou lá e vou acabar. Exato. Então, você é penalizado pelo mau serviço, mas a curto prazo, raramente você é bonificado pelo bom serviço. Então, a ideia inicial é, paciente está feliz, manda para ele a avaliação, pede para ele avaliar. Paciente não está feliz, manda para ele o questionário de avaliação. Vamos tentar entender aqui dentro dessa lista aonde que ele não foi bem atendido. E aí vai fazendo correções. E o dia a dia, né? E o dia a dia. Muito bom. Então, continua, vai lá, segue em frente. Quais foram as outras estratégias que vocês implementaram que ajudou nesse resultado? O porquê do Google ser tão importante? Simples. Como é algo novo, precisa de validação. E a validação vem daí. Outra coisa foram os vídeos. Os vídeos começamos agora. Os vídeos, João ajudou bastante no primeiro momento para fazer a construção dos vídeos. Dificuldade de fazer a equipe no primeiro momento entrar para fazer isso, mas hoje... Eu ia te perguntar exatamente isso, porque fazer os doutores gravarem conteúdo, eu acho que é um dos maiores desafios. Como é que tu fez essa proeza? No primeiro momento, basicamente, hoje o médico entende que a rede social ela é fundamental para que ele possa aparecer. Então, existem dois tipos de pacientes distintos, o que procura no Google e o que procura na rede social, e eles são públicos diferentes. E o médico já percebeu que ele precisa de um Instagram, dependendo do tipo de médico. De consultório, ele já começou a perceber que ele precisa de um Instagram forte. Então, no momento em que eu proponho, olha, você me manda o texto técnico, eu roteirizo o texto para você, eu devolvo o texto roteirizado, eu faço a gravação e eu faço a edição e eu faço um collab com você. Vai para sua rede e vem para minha rede. Nisso eu comecei a ter uma aderência maior. Legal. Nisso eu passei a ter uma aderência maior. Qual é o problema do collab? É que o impulsionamento eu divido. Então, o custo por seguidor, ele vai lá para cima. Sim. Mas, num primeiro momento, isso é legal, porque como a clínica ela ainda é um bebê, ela ainda é nova, significa que aquelas pessoas daquele universo não me conhecem ainda. Então, quando a pessoa passa a postar, as pessoas lá do núcleo dela passam a me conhecer. Ou seja, uma relação de ganha-ganha. Então, quando eu nunca fiz esse teste de fazer essa estratégia de impulsionamento para ganhar seguidor em collab. E aí, nesse caso, vai para os dois perfis? Vai para os dois perfis. Porque fica os dois perfis ali, né? E aí não é legal, porque o custo vai lá para cima. Sim. Meu custo ficou alto do seguidor. Imagina. Só que eu ganhei seguidores vindo direto da outra pessoa, que não me conhecia e passou a me conhecer. Sim. Então, nesse primeiro momento, essa estratégia está funcionando. Legal. Ótimo. Então, você... E aí, paralelamente a isso, estou treinando o sócio, né? Para ele poder, Dr. Pedro, para ele poder gravar. É um processo, mas ele já está ganhando confiança. Acho que semana que vem vai sair o primeiro vídeo dele. Que legal, maravilha. É um processo mesmo. É um processo. De se sentir à vontade, de também entrar na rotina, né? Eu acho que depois que passa ainda até essa trava, às vezes, de fazer o vídeo, vem ainda o desafio de colocar esse trabalho como um trabalho como uma rotina de qualquer outra rotina que já existe na clínica. Sim. Ou seja, a rotina de produzir o conteúdo. E isso para o profissional da saúde, muitos colegas, principalmente quem está mais tempo de carreira, mais tempo no mercado, é mais difícil ainda, né? Porque não está acostumado. Mas Com certeza. Com certeza. Então, Instagram 2, Google 1, Instagram 2, parceiros 3. Então, aumentamos o portfólio de parceiros de plano de saúde. E até agora, os grandes players, eles são burocráticos. Então, dos grandes novos, nessa nova gestão, não veio nenhum, embora já estejam conversando e etc. Mas conseguir players menores com relação à quantidade de pacientes com demanda reprimida. Então, tá com demanda reprimida, tá faltando estereoscopia, manda para mim. E aí ele me dá volume.
Sim. e ele me dando volume me permitiu aumentar a equipe. Então, antes do outro sócio sair, a equipe de gineco era feita com 4 médicos. Agora, a equipe de gineco já tem 7 médicos. Ah, bacana. Então, Legal. a gente conseguiu aumentar a equipe justamente para atender esse aumento de demanda. E, por último, do que foi feito, investir em DIU. Ah, Por sim. que em DIU? Porque, primeiro que esteroscopia não é todo mundo que vai fazer o tempo inteiro. Tem que identificar um determinado problema. Você tem uma série de fatores, o que dificultava até a própria publicidade da esteroscopia. Agora, o DIU não. Qualquer paciente de determinada faixa de idade é uma possível pessoa que vai usar DIU. E aí eu consigo aumentar o público da minha publicidade. Legal. E o DIU, qual é o ticket médio do DIU de venda? Depende. O DIU, você tem o DIU hormonal e você tem o DIU não hormonal. O DIU não hormonal, o ticket médio dele é pequeno. Mas o DIU hormonal, o ticket médio dele é alto. Quando a gente está falando de particular, a gente está falando de R$ 2.100 no particular. Legal. De ticket. Então, querendo ou não, isso contribui muito para o faturamento ter subido. Porque fazia os 2, 3 DIUs por mês. Agora, o mês bom, 7 DIUs. Agora está fazendo 20, 30. No mês bom, 35 DIUs. Então, você tem essa curva. Por que não foi feito isso antes? Porque o custo de um DIU ele é muito alto. Então, se você for ver um DIU hormonal, por exemplo, o Mirena, o valor do DIU ele é muito alto. Entendi. Exato. Então, precisava ter um capital para poder não ter problema de fluxo. Legal, bacana. E é interessante você trazer isso, porque eu noto que praticamente em todas as áreas vai ter um tratamento que ele. Um ou dois tratamentos dentro da clínica que vão ser esses tratamentos que a gente vai poder usar muito como recurso no marketing para atrair mais pessoas, porque ele é mais fácil de vender, a indicação ela geralmente é para a grande maioria do público, e vão ter aqueles tratamentos que são a margem de lucro maior, que é um high ticket, que também vale trabalhar mais. Aí, geralmente, quanto mais high ticket, mais complexa é a venda, né? Então, saber identificar isso dentro da clínica é muito bom, melhor do que, muitas vezes, clínicas que são multidisciplinares, ou até mesmo, por exemplo, uma clínica ginecológica. Poxa, tem tanta coisa que pode ser falado nesse universo, e às vezes é melhor fazer um marketing mais direcionado para tratamentos específicos que você notou que são melhores para venda, do que às vezes produzir um conteúdo no marketing falando de todo o universo da área e isso não traciona tão bem. Então é interessante isso, você ter notado e focado nessa produção de conteúdo para essas áreas. Porque a questão do DIU, ela passa muito parecido com a esteroscopia diagnóstica cirúrgica. Normalmente, também é comum fazer em centro cirúrgico, então carece do mesmo problema. Então, trazer para o ambiente de ambulatório também diminui o custo para o paciente. Então, isso também é interessante. A rapidez da agenda para você conseguir marcar. Então, semana que vem, se eu não me engano, temos vaga só para sexta. Mas se você quer colocar um DIU, sexta-feira você já coloca o DIU. Sexta-feira você já faz uma cirúrgica. Se você for para o hospital, até você marcar, conseguir equipe, fazer os exames. Então, assim, o tempo ele é maior. Então, você tem uma agilidade muito maior. O tempo para paciente, um procedimento médio dura de 15 a 20 minutos. Então, o tempo para paciente também ele é reduzido. Então, você tem pacientes que às vezes têm dificuldade de se ausentar no trabalho pela correria do dia a dia, que vem no final do dia ou até na hora do almoço e a gente consegue resolver o problema. Então, você tem uma série de vantagens para paciente em fazer em ambiente ambulatorial. Existem os medos, tanto para o DIU como para a esteroscopia, que é, por exemplo, a dor. Porque sim, pode ter cólica ao longo do procedimento, mas ela é controlada e ela é curta. E a paciente ela está acordada ao longo do procedimento. Então, o médico ele está conversando com a paciente aí. Posso continuar? Como é que tá? Como é que você está se sentindo? Não, tá bom, continua. Não estou aguentando mais. Então, para-se o procedimento, vamos para o centro cirúrgico para te sedar. Então, depende muito da tolerância, depende muito da sensibilidade, depende muito de uma série de fatores. Mas, mais de 90% dos casos podem ser resolvidos em ambiente ambulatorial. Então, é um mercado muito grande. 90% dele continua sendo muito grande. Sim. Então, a ideia de ir para o DIU é porque conversa com a esteroscopia e elas andam ali, ó, lado a lado.
Legal, muito bom. Não foge do Não posicionamento pode. da clínica. Perfeito. E sabe uma coisa que tá me chamando a atenção, Alan? É o quanto tu entende dos tratamentos, do que vocês vendem. E assim, é, muitos colegas acabam, num primeiro momento, acabam trazendo muita secretária para ajudar na gestão. Sim. Né? E aí ela atua na venda, ela ajuda na gestão, na organização, colegas que muitas vezes não podem já ter um gerente. E uma coisa que eu falo, se a secretária está assumindo essa posição de ajudar na venda e também na gestão, ela tem que, às vezes, ser capaz de atender o paciente tão bem quanto você, de ela entender sobre todos os tratamentos. Então, assim, me conta um pouco como é que foi esse processo para ti, porque a clínica é nova e assim, eu estou impressionada como tu entende tão bem dos tratamentos, indicações e objeções e do cliente, o quanto isso é importante, né? Porque parte da venda sou eu que faço. Eu não faço a venda direto para o paciente. Mas, por exemplo, eu vou sentar com um plano de saúde para fazer a venda para o plano. Entendi. Então, para trazer um parceiro, sou eu que vou lá conversar. Então, no primeiro momento em que eu falo que eu não sou médico, eu sou físico, existe naturalmente a pessoa que fica com o pé atrás. Sim. Tipo assim, então você não vai conseguir tirar as minhas dúvidas. Então, se eu não levar segurança na hora que eu vou fazer a conversa, eu perco a venda no início. Então, a primeira coisa que é importante é a forma que você se apresenta. Então, ele te olha de cima e embaixo. Então, o pessoal, quando me vê de terno na clínica, já sabe que eu estou indo para uma reunião. Então, a pessoa te avalia em cima e embaixo. Segundo, é a segurança na hora de você colocar as coisas. Então, nessas reuniões, basicamente, eles iam me fazendo pergunta. As que eu não sabia responder, eu fui anotando. Pegava e sentava. Doutor Pedro, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele ia me explicando. E aí, com o tempo, você vai aprendendo. E aí, quanto mais vezes você vende, mais coisas surgem, mais vezes você tira dúvida e mais você aprende a... Então, eu respiro isso. Já tem 1 ano aqui em São Paulo. Então, acaba que você vai aprendendo. Olha, 1 ano. Incrível. E fica aqui de recomendação para os colegas que estão acompanhando a live, que se a secretária está assumindo essa frente, ou talvez se tem um colaborador que está assumindo essa frente, ou seja, de agendar paciente, ou de mostrar o plano de tratamento e o orçamento, algumas clínicas também delegam isso para um colaborador, ou enfim, essa pessoa tem que entender tão bem dos tratamentos, indicações, contraindicações, objeções que os pacientes vão trazer, porque é isso, na hora da venda, ele tem que sentir muita confiança, né? Tem. Incrível. Tem. Manda um WhatsApp, por exemplo, que querendo ou não, hoje é o maior fluxo, é pelo WhatsApp. Você tem um telefone aqui, mas ele toca 3 vezes por dia e o resto é o WhatsApp ali o tempo inteiro. Inclusive é o termômetro de como é que estão as marcações. Eu já disse como é que está o WhatsApp, tá cheio, tá bom, tá ruim, e aí vai mexendo. Olhando ali o WhatsApp, aí a paciente faz uma pergunta. Se a pessoa que está na ponta não sabe responder e vai ter que esperar uma disponibilidade do médico para responder, a paciente já procura outra e você perde uma venda. Uhum. Pensando no online, é o cara abrir o carrinho, esperar e depois sair do carrinho sem efetuar a compra. Não, sim, imagina. E como é que tu fez esse treinamento assim com a secretária que atua no WhatsApp? Tu pode dar algumas dicas aqui para o pessoal de como que ela foi tomando essa confiança? Proximidade. Você tem que estar próximo do processo. Tanto a mim quanto ao Pedro, que é o sócio, doutor Pedro, que é o ginecologista responsável, diretor técnico, ela tem que sentir que tem proximidade com os dois para tirar dúvida a qualquer momento. Uhum. Normalmente ela vem tirar dúvida comigo assim, surgiu essa situação, eu posso fazer isso para ajudar a paciente de tal forma? Por exemplo, a paciente vai viajar e vai chegar aqui em cima da hora, eu posso fazer essa mudança na agenda? Pode. Isso é comigo. Surgiu uma pergunta diferente, o Dr. Pedro tem que estar disponível para poder tirar a dúvida dela. Porque a primeira vez que ela for e ela tomar uma porrada, a segunda vez que ela vai, a dificuldade já é maior. Sim. Então, ela tem que perceber que ela tem porta aberta de comunicação em todas as vias. Legal. Então, a ideia é que a pessoa ela possa, cada um tem a função bem definida dentro da clínica. Então, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Mas eu quero ouvir vocês em todas as áreas. Eu quero ouvir você da hora que a paciente entra, se ela está feliz, se ela está triste, por que ela está feliz, por que ela está triste. E não me importa se isso é meu trabalho, isso não é meu trabalho. Na verdade, todo mundo trabalha em prol da clínica.
Legal. Então, como ela tem essa liberdade, já está conosco, ela entrou antes de mim, inclusive, na clínica, ela já está conosco há 1 ano e meio, quase 2 anos, significa que ela já vai aprendendo, e hoje ela domina perfeitamente. É claro que existem algumas perguntas muito específicas, e ela nem pode responder. Então, perguntas que envolvem ginecologia, aí não é com ela. Aí ela tem que falar, Sim, desculpe esperar, ou então, olha, melhor você perguntar isso na consulta. Vamos marcar uma consulta? Que legal. isso é o melhor dos mundos. Agora, coisas sobre como é que eu devo ir, tá assim, posso fazer, não posso fazer, coisas associadas ao tratamento, à marcação tratamento, isso ela conhece Legal. perfeitamente. Ótimo. E uma curiosidade, na parte dessa do marketing, de tráfego, de fazer os anúncios, você mesmo quem está fazendo para a clínica ou a clínica também Não, tem aí uma sou eu. PPC, faz essa parte? Exato, Bacana. exato. A questão de tráfego é comigo. O que é que nesse caso tu já atuava também na parte do marketing digital, tu tinha já uma experiência prévia Isso, e aí perfeito. trouxe essa inteligência para dentro da clínica, né? Legal. Algumas coisas são parecidas, outras são diferentes. A forma de colocar as coisas muda um pouco. É, O público muda. Antes eu vendia para jovem, ainda continuo vendendo, ainda tenho curso online ainda. Então, eu continuo vendendo para jovem, mas isso é uma forma de venda. sim. Só que aí a minha imagem diminui e a imagem do meu sócio aparece mais no curso online. Na clínica já é diferente, estou vendendo para um outro público. Então, tem que entender a dor daquele público para conseguir atacar naquela dor, para conseguir ter uma publicidade mais efetiva. É. Legal, bacana, muito bom. Poxa, fala, muito bacana o histórico de vocês e assim como foi evoluindo e como essa estratégia de ir para o Instagram, fazer do jeito certo, de fato pode trazer um resultado. Traz para todo mundo. Qualquer pessoa que vai usar o Instagram vai ter resultado aí que não, porque de fato tem que saber usar o veículo hoje, ele está mais complexo, não entrega o conteúdo para todo mundo. Então, muitos doutores e clínicas estão com dificuldades de ter resultado pelo marketing digital, mas é porque muitas vezes falta aí entender um passo a passo, um processo que tem que ter por trás. Não é só o Instagram, o Sim, WhatsApp, o trabalho no WhatsApp tem que estar bem alinhado. Então, essa parte da gestão que você assumiu na clínica é isso, né? Saber ligar os pontos e rodar esses pratos todos ao mesmo tempo. O sócio da clínica que teve muita sabedoria de te colocar na clínica e ainda abrir, te dar carta branca, porque nem sempre é assim também. Muitas vezes sim. tem dificuldade, Não, eu né? fiquei. E é um desafio novo, né? Eu estava na minha zona de conforto, então vim para uma cidade nova, assumir gestão dentro de uma área que é nova, que não era área comum para mim. Então eu Sim, cresci dentro da educação. Eu vendi minha escola no final da pandemia. Então, assim, a pandemia foi estressante, vendi minha empresa, falei, vou ficar descansando agora, vou diminuir meu ritmo. Veio a possibilidade de vir para cá. E eu confesso que minha noiva não trabalhasse na área de saúde, eu não sei se eu toparia o desafio. Vim para cá, querendo ou não, se aprende muito. E isso é gostoso. O marketing digital, ele não é igual, mas tem semelhanças. E adaptando as coisas aos poucos, mexe que isso aqui deu resultado, não deu? E aí, o WhatsApp mexeu, não mexeu? Então, deixa eu mexer outra coisa. E aí você vai aprendendo. E não existe uma fórmula, né? é, A forma de trabalhar aumenta a chance de sucesso, ela não garante o sucesso. isso. E quanto mais a gente trabalha, maior é a chance de ter sucesso. Uma hora vai dar certo, entre Sim. aspas, né? Se você não desiste, né? Se você de fato faz um trabalho direcionado, o resultado vai vir cedo ou tarde. Então, Muito bom. é Fiquei outro. muito. E eu fico Pode feliz, eu agradeço, assim, eu aprendi muito dentro da mentoria, né, ao longo desse falar. tempo. Eu estou quase vencendo o 6º mês, então aprendi bastante. E foi legal que muitas das coisas eu coloquei em prática só agora pela questão do caixa, que eu te falei de acumular caixa para Sim. poder fazer a campanha do DIU e etc., que estourou agora. Então, Ah, isso é legal. legal. Então, foi acumulando, 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 e agora o negócio deu super certo. Que bom, que bom. Desejo mais sucesso e, claro, a gente pode continuar os contatos ali dentro da mentoria, mas te agradeço mais uma vez por estar aqui compartilhando a tua experiência e também dedicando um pouco do teu tempo aqui para a audiência. Tenho certeza que vai servir de ensinamento, as dicas, a trajetória sempre inspira a quem está começando, a quem às vezes está passando por um desafio. Obrigada, viu, Eu Alan? que agradeço e é legal compartilhar um pouquinho que eu aprendi com vocês. Então, muito, muito obrigado. Eu que agradeço.
também. Um grande beijo. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.